o antifeminismo, acha que é muito errado a mulher ter que votar e fazer suas escolhas. Hã? A gente acha errado? Sim. Não acho errado a mulher votar, até porque, pô, é maneiro, né? Inclusive, eu fui candidata a deputada estadual aqui no Rio de Janeiro. Tive orgulho do meu voto, votei no Bolsonaro, votaria de novo. Ai, que sonho, mas enfim. Mas eu não acho errado, não. O que eu acho errado, na verdade, é dizer que o movimento feminista conquistou o direito ao voto pra mulher, o que não é uma verdade, né? Então, é só isso mesmo, eu não acho errado, não. Porque assim, a conquista do voto é uma luta das mulheres. E aí a galera que é do antifeminismo julga tudo que a gente acha como libertinagem e erro. Então quer dizer que a mulher votar automaticamente é errado. Porque querendo ou não, é uma escolha que foi feita através de um sistema que foi levado à frente por causa de mulheres que lançaram esse movimento. A gente tem o quê? O Brasil tem quantos anos? Brasil, 500, 600 anos? Não, 500 e poucos anos. A mulher só pode votar há 90 anos. Isso é considerado uma data... Gente, minha avó, praticamente, se ela morreu com 106, quando ela estava jovenzinha, não podia votar ainda. E no caso, no que tu acredita que isso... Se não se fosse hoje nós a luta votamos do é graças ao feminismo, movimento feminista. Se não fosse a luta do feminismo, em partes, mulheres não poderiam votar nunca. Porque isso foi um direito adquirido. A gente não tinha direito de voz, a gente não tinha direito de expressar. Aí entra essa questão de feminismo e feminismo negro. Por quê? Aí tem essa vertente. Para as mulheres poderem ter o direito de voto ou de escolha e ter um CPF e não depender de um marido ou de homem para poder fazer as suas escolhas, foi uma luta muito foda. Porém, durante esse período onde mulheres estavam correndo atrás dessa luta, a galera não incluiu todas as mulheres, né? Então, quer dizer, tinham mulheres lutando na rua e tinham mulheres cuidando de quem estava na luta na rua. Mas não era um cuidar porque era um apoiando a outra. Tipo assim, eu vou cuidar aqui pra você ir falar por nós. Não, era por questão de sobrevivência. E geralmente quem tava nessas casas cuidando dos filhos, quem tava fazendo, né, o movimento acontecer, eram mulheres pretas. Menos que 100 mulheres iam pra rua falar sobre isso, até porque elas não estavam interessadas. Engraçado que toda feminista, quando fala sobre o direito ao voto, ela dá a entender que todas as mulheres estavam super afim de votar e que não é verdade. Por exemplo, você sabe me dizer aonde foi a primeira reunião feminista pra falar sobre... Então, eu nasci em 88. Então, mas você é feminista, deveria saber sobre isso. Então, a primeira reunião foi numa igreja metodista chamada Wesleyana, onde Lucrécia Monte Elizabeth Staton reuniu cerca de 300 pessoas, inclusive homens, também para saber sobre essa questão de direito ao voto, quantas delas queriam votar. E o resultado foi surpreendente, porque a maioria delas não queriam direito ao voto. Elas foram educadas pra isso. Não, elas não foram educadas pra isso. Até hoje, até hoje os partidos políticos, eles têm que ter 30% de vagas sendo preenchidas por mulher, não é mesmo? Você que já foi... É absurdo isso, né? Não, é absurdo. Não é absurdo, é porque as mulheres não querem. Eles têm que sair praticamente implorando nas ruas, falando, vamos candidatar, porque simplesmente as mulheres não estão interessadas em política. Porque o que tem de mulher em São Paulo... Então assim, concluindo, né? Você acredita que as mulheres não votaram por conta de que os homens estavam proibindo elas de votar, é isso? Não, o homem não precisa proibir uma mulher de votar. É que a sociedade, desde esse começo, nessa época que você falou, né? Porque agora a gente tá em 2023, mas nessa época que você falou, as mulheres eram educadas, ensinadas a ser submissa. A pessoa submissa, ela faz o quê? Ela deixa o marido responder por elas. Vamos lá, por que as mulheres não podiam votar? Me fala, você sabe me dizer? Porque a mulher nunca foi considerada um CPF único. As mulheres não eram consideradas como pessoa. Era só parte de uma família. Certo. A mulher era pra quê? Procriar, procriar, serviço doméstico e cuidar da casa. E aí as feministas conquistaram o direito ao voto. Se não fosse um movimento de mulheres indo pra rua querendo fazer isso e tendo pra ter e exercer esse direito, não só de votar, mas também de se candidatar, não ia ter essa conversa aqui. Então tá certo. Então vamos lá. Tem coisas que não estão batendo. Porque, primeiro, o direito ao voto é atrelado a um dever, que é o dever de ir à guerra. Então, os homens iam à guerra, então eles tinham o direito de votar, e muitos deles também não tinham esse direito, mesmo indo pra guerra, porque tinha também uma questão dele ter mais de 25 anos e ter uma renda de 100 mil reais, pelo menos aqui no Brasil. Pelo menos. Mulher não vai à guerra, naquela época ela não ia pra guerra. Porque não precisa, exatamente. Peraí, deixa eu concluir. Elas não iam pra guerra, tá? Elas poderiam ir, mas elas não foram. Então elas não... Eu também não ia, nem hoje eu vou. Então pronto, elas não queriam ir à guerra. Então elas também não queriam votar. Então quando você fala pra mim que o movimento feminista conquistou o direito ao voto, você sabe me falar pelo menos 10 feministas que morreram por esse direito? Não. Então como é que elas conquistaram isso? 10 feministas que não morreram por esse direito? Não, como assim? Não faz sentido, Ingrid. Não faz sentido, você tá falando? Não, peraí, antifeminista, o que você tá falando?
O que você tá falando? Mas antifeminista não tava militando pelo direito ao voto? Morreram. E eu tô falando 10 pessoas que não morreram. Não. Falando disso. Peraí, não. O que você tá falando, velho? Tá falando. Me dá Eu 10 perguntei. exemplos de feministas. Me dá 10 feministas que morreram. morreram por causa Você tava falando que foram um monte de mulher que foi pra rua conquistar o direito ao voto. Quantas delas morreram por esse direito? Eu não tava lá pra saber. Você não precisa estar lá, só você estudar que você vai saber.